Boa noite a todos. Que Jesus possa nos auxiliar, nos inspirar, nos intuir, para que nós possamos, de alguma forma, traduzir uma mensagem positiva para todos nessa noite. O tema tem como base a parábola dos talentos, que está registrado em Mateus 25, de 14 a 30. E Mateus registrou assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2, também trabalhou e granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 talento, foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, e o senhor voltou e pediu contas para todos eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e disse-lhe: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe então o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis a que tens de volta. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tem, ou o pouco que tem, lhe será tirado. Nós podemos entender como dom, meus irmãos, uma aptidão, um atributo, um dote, uma capacidade especial que a gente tenha, uma qualidade, uma virtude, um talento, uma dádiva, uma graça, uma propriedade,
uma oferenda, um donativo. Tudo isso pode ser compreendido como um dom. Mas de que dons são esses que nós, aproveitando o ensejo dessa passagem evangélica, queremos comentar com vocês essa noite? Poderiam ser dons morais, virtudes? Não. Estes dons morais, pelo critério da meritocracia, nós os conquistamos. Deus não nos dá e nem nos tira o que nós temos como moral. Poderia ser dons materiais? Sim, falamos aqui o caso de uma propriedade, né? Um donativo, uma oferenda. Mas esses também Deus nos dá e Ele nos tira. E não são deles que nós vamos falar. Poderiam ser dons intelectuais, capacidade especial que a gente tenha? Sim. Estes também, embora sejam conquistados por nós, os dons intelectuais, fruto do nosso esforço, das experiências da nossa inteligência, embora nós os conquistemos, Deus pode bloqueá-los, obliterá-los por determinado tempo, em função de alguns débitos nossos, em função de provação, em função de doença, em função de um acidente, né? Alguma capacidade dessa nossa, Deus pode bloquear. Ele não retira, mas bloqueia. Poderiam ser dons espirituais? Sim. E é esse o caso que nós queremos tratar nessa noite com vocês. Ou é o foco registrado, né, por Mateus, pelo evangelista nessa passagem. Mas algum de nós, porque eu também me sento aí onde vocês estão sentados para ouvir as nossas palestras, mas algum de nós ou de vocês poderia perguntar assim, ou falar assim, mas eu não sou médium. Você quer abordar essa palavra, essa passagem do ponto de vista da mediunidade, do dom espiritual? É. Que é onde ela se encaixa mesmo, de verdade. Mas eu não sou médium. Passa na cabecinha de muitos de vocês aí. Onde eu me encaixo nessa questão? Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu cometi esse engano, esse erro. Possivelmente foi na fundação, numa reunião de terceiro domingo, em que eu dirigi a reunião e, conversando com José Grosso sobre essa questão de mediunidade, eu disse para ele que eu não percebia as coisas porque eu me achava um médium pé duro. Sem a mediunidade, né? Como a gente poderia falar. E o Zé Grosso me corrigiu. Ele disse para mim assim, não fala isso, não diga isso. Você tem a mediunidade da cura, de paz, e você tem a mediunidade intuitiva. Não diga, meu irmão, que você não tem a mediunidade. Eu falei assim, um tom de descontração, mas ele falou firme comigo. Algum tempo depois, não sei se lá ou aqui, também numa reunião de terceiro domingo, eu, desatento, fiz o mesmo comentário com Palminha. E o Palminha, de novo, repetiu para mim a mesma coisa que o Zé Grosso me disse, lá atrás. E me disse mais, falou, olha, além da questão da tarefa do passe que você tem, Edgar, e da mediunidade intuitiva,
o seu compromisso é com a divulgação da doutrina espírita. Aí eu comecei a perceber que eu não devia ser tão pé duro assim, né? Não é mesmo? Para reforçar isso que a gente está falando, nós sabemos que, por definição, médium é todo aquele que em maior ou menor grau, é capaz de perceber ou ter a influência dos espíritos. Todo aquele que em maior ou menor grau é capaz de perceber ou de sentir ou de ser influenciado pelos espíritos. Então, passando na cabeça da gente sentado aí ou aqui, eu não sou médium, revisa. E estou dando depoimento meu para vocês, aconteceu comigo. Outra informação importante é que a doutrina espírita diz para a gente que onde houver pessoas, e Jesus foi o primeiro que estabeleceu isso para a gente, que onde houvessem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele ali estaria. Está registrado. Como está registrado também, pela doutrina espírita, que onde alguém, uma pessoa ou mais, estiver desejando fazer o bem, em qualquer circunstância, o universo conspira para ajudar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Isso é a confirmação de que o mundo espiritual, sobretudo o mundo espiritual superior, está atento a tudo o que acontece conosco, a tudo o que nós fazemos, e está se relacionando conosco o tempo todo. Não por acaso. A definição da doutrina espírita, que está no capítulo 1 do nosso Evangelho, diz que a doutrina espírita é a ciência nova, trata até por ciência, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Essa é a definição da doutrina espírita. A ciência nova que vem revelar de maneira insofismável a existência e a natureza do mundo espiritual e como ele se relaciona com o mundo material. Então, é imprescindível para todos nós compreendermos que cada um de nós tem um dom. Todos vocês estão olhando aí agora. Olhem para vocês mesmos. Qual é o meu dom? Porque senão a parábola fica sem sentido para a gente. Ela vai ficar só para os que têm o dom. E a doutrina espírita está afirmando para a gente, todos nós temos dom. Agora nós precisamos saber que dom é esse. Então é bom que a gente saiba disso, que a gente entenda isso. Não tem ninguém largado nesse mundo de Deus, não tem ninguém que não possa fazer nada para ajudar ninguém. Alguém que possa se dizer absolutamente inútil. Não tem. Uma prece, pelo menos, nós podemos fazer por nós e pelos outros. Então, nós continuamos. Qual é o meu dom? Ou quais são os meus dons? Qual seria o meu lugar? Onde eu me encaixo para trabalhar? Já que eu não sou um médium ostensivo, porque quando a gente fala em mediunidade, a primeira coisa que todo mundo olha ali para a mesa, vê lá o médium lá, fazendo a psicografia, o outro na psicofonia, o outro é médium de efeitos físicos. Mas e eu? Esse preâmbulo que nós fizemos aqui foi para a gente saltar essa parte, tá? Então tem esses irmãos que cuidam lá dos dons deles. Agora nós aqui temos que descobrir quais são os nossos. Quais são os nossos dons? Todos nós temos.
E se eu já sei, descoberto por mim mesmo, ou se dica pela espiritualidade, por orientação, né? Que normalmente vem ali, o nosso irmão, a nossa irmã, tem possibilidades mediúnicas, é assim que vem ali, ó, dando a dica para a gente, já mostrando, né? Ou diz, assume uma tarefa, pega uma tarefa aqui na casa, né? É uma forma da gente começar a achar um caminho para descobrir qual é o nosso dom, né? Nós não temos aqui, no atendimento fraterno, alguém que nós possamos sentar lá e aquela pessoa diga assim, o seu dom é esse. Não existe isso aqui, né? Não existe. Nós, no trabalho, na própria tarefa, é que vamos nos guiando, nos orientando. Onde é que a gente produz mais? Onde é que a gente produz melhor? Onde é que a casa precisa mais de mim? O que eu faço e mais gosto aqui. E isso são perguntas cujas respostas só nós mesmos temos. Então eu estou procurando digamos que eu convenci vocês de que nós devamos procurar nosso dom. Mas que a gente tem esse dom, é uma questão de identificá-lo. Alguém poderia dizer assim, o que a gente vai fazer com isso, com esse dom? Não faço nada e o enterro como o servo da parábola. Podemos fazer isso, meus irmãos? Podemos. Podemos. Tanto podemos que o servo na parábola fez. Mas pagou caro. Pagou caro. Por quê? Porque Deus não passa esses dons para nós para que a gente os enterre, para que eles sejam comidos pela ferrugem, pela traça. Há como devolver esse talento? É outra pergunta. Mais adiante eu vou voltar nesse ponto e vou falar para vocês sobre esse ponto especificamente, de devolver o talento. Eu posso procurar estudar sobre esse dom, né? Esse carisma, esse dom mediúnico, para dominá-lo e saber aplicá-lo da melhor maneira possível em benefício de mim e dos outros, porque se é algo que Jesus me concedeu, não faz o menor sentido eu ter dúvida que é bom, né? E se é bom, é para eu usar a meu favor e em favor dos outros. Então, seria uma opção eu procurar estudar e entender sobre esse dom mediúnico? Para que eu possa dominá-lo e usá-lo melhor em meu favor e em favor das outras pessoas? Posso procurar praticar essa mediunidade num ambiente adequado? Ou eu deveria, com responsabilidade, dentro de regras e cuidados preconizados pela doutrina espírita do Kardec? É o que é recomendado para nós, meus irmãos. Não por acaso, as reuniões mediúnicas, por exemplo, são fechadas, mas não são só elas onde tem a mediunidade que nós estamos falando, né? Estou dando um exemplo. Onde requer determinado ambiente. As reuniões de efeitos físicos também requerem um ambiente ainda mais criterioso, mais exigente. Então, nós não devemos sair pelas ruas, dentro dos ônibus, né? Bom, já que eu tenho o dom mediúnico aqui, agora eu vou sair dentro do ônibus dando passo em todo mundo aqui, né? É disso que nós estamos falando. Você tem o dom, é preciso a gente conhecer o dom, dominar o dom, para saber onde, quando e em que lugar a gente aplicá-lo. Se o meu dom não é desses que nós estamos falando aqui,
da psicografia, da psicofonia, de outros tantos, né? Mas posso aplicar esse dom em outras atividades? Podemos. Quem está na campanha do quilo está aplicando a mediunidade. Quem está fazendo visita aos lares e hospitais, aos enfermos, está pegando o talento e trabalhando o talento. Quem está atendendo no SOS também está desenvolvendo a sua mediunidade. Quem está no trabalho de passe também está exercitando. Quem está nos cursos, nas palestras, no trabalho de acolhimento, na recepção dos frequentadores e assim por diante. Em todas as tarefas há o acompanhamento da espiritualidade. Não tem uma só tarefa numa casa espírita bem orientada que não tenha a tutela da equipe espiritual. Todas, qualquer atividade é tutelada por um espírito ou por uma equipe de espírito. Toda tarefa é. Ou seja, o contato nosso com a espiritualidade já é algo natural e integral. Desde quando a gente toma a decisão, meus irmãos, isso é muito importante. Só fazer uma pequena digressão aqui. Quando a gente toma a decisão lá na casa da gente de vir para essa reunião, já é um modo de que nós fizemos o quê? Fizemos um alinhamento com o plano espiritual. Tem filme lá, não tem? E conta com os amigos, e lá, tem lá o bar lá, que a gente... Tem o futebol, tem um monte de coisa aí para a gente ir. Não tem? Tem um monte de opção. Mas aí nós lá viramos e falamos assim, não, eu vou para a reunião. Essa é a deixa, essa é a chave que o meu anjo da guarda, aqueles que são os nossos protetores, precisam para poder nos dar o braço e vir para cá nos ajudar. Essa decisão é tomada lá. Tanto é assim que as companhias espirituais nossas, que vêm também para cá, contrafeitas, mas vêm, muitas delas não passam daquele portão que tem lá fora. Ficam da calçadinha ali para fora. Alguns entram e estão aqui conosco, felizmente, e que sejam bem-vindos. Outros teimam e ficam lá fora. Recusam o convite de entrar. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente vier para a reunião e não voltar bem depois que a gente sai dela, lá fora a gente torna a dar o braço àqueles caras do lado de fora e eles vão embora para casa com a gente. Só essa digressão que eu queria fazer, sabe? Mas, quando a gente toma a decisão de vir para um ambiente desses, já a nossa sintonia com o mundo espiritual superior já se fez. E isso é extremamente importante para nós. Por quê? Porque nas tarefas que nós fazemos, esse contato com a espiritualidade, ele é absolutamente natural. Nós vamos começar a perceber, depois que a gente começa a fazer uma tarefa, qualquer dessas que eu listei aqui, que as intuições nos vêm de modo mais claro, que as inspirações nos vêm de maneira mais límpida, mais forte. E a gente começa, então, a perceber que, então, tem algo diferente. Tem, claro que tem. E isso é o quê? Essa percepção é a mediunidade. E a gente só consegue ir filtrando isso, dominando esse dom, seja ele de qual tipo for, à medida em que o ambiente que a gente frequente seja um ambiente equilibrado, não seja um ambiente de perturbação, que é o outro lado.
Lá perto do ano 2000, 2001, nós fizemos a Casa de Glacos com a AME BH, nós patrocinamos um encontro sobre mediunidade aqui em Belo Horizonte. Foi feito lá na sede social, no Clube Social do Cruzeiro, lá do lado da Pampulha. Tinha gente para danar, tinha mais ou menos umas 800 pessoas lá. E um dos convidados era o irmão Carlos Bacelli, contemporâneo do Chico, obreiro valoroso, autor consagrado de obras espíritas sobre mediunidade. E ele deu uma palestra absolutamente fantástica lá para nós. E no finalzinho ele franqueou para perguntas. E então, uma irmã levantou, pediu o microfone, ela estava bem longe, tinha muita gente, e ela perguntou para o Bacelli assim, no final da palestra: como eu posso exercer a mediunidade, casada, com tantos filhos para educar, casa para cuidar, eu lavo, passo, cozinho, limpo, não tenho tempo nenhum, nem para mim mesma. Eu tinha feito uma palestra maravilhosa nessa linha da mediunidade, de que nós temos que achar nosso dom e nós temos que trabalhar, botar esse dom para produzir. E ela perguntou isso para ele: como é que eu faço? Eu não dou conta de sair de casa. O serviço da minha casa é minha soberba. Você não falou que todo mundo é médium? Todo mundo pode fazer? Ele respondeu para ela assim: minha irmã, quando você está cuidando dos seus filhos com carinho e zelo, você está exercendo a mediunidade. Igualmente, lavando, passando, preparando as refeições, limpando a casa, igualmente. Olha o que ele disse. Porque a mediunidade é o processo de estar vinculado mentalmente ao mundo espiritual, de preferência ao mundo espiritual superior. Porque a mediunidade em si mesma é neutra. Ela é um telefone que nós podemos fazer uma descagem para o mal e podemos fazer a descagem para o bem. Então ela é neutra. Mas isso que ele respondeu para ela. Porque a mediunidade é o processo de estarmos vinculados mentalmente ao mundo espiritual, de preferência ao superior. Então ele confortou ela nisso. Disse: olha, quando você está fazendo essas tarefas da sua casa, e você não tem condições de ir numa casa espírita ou em outro lugar, se você está fazendo isso pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua família, e você está fazendo isso com denodo, com zelo, você está praticando o seu dom, o seu grande dom, o enorme dom, né, pelo que ela falou aqui, né, pelo que ela disse para nós na época. Então, meus irmãos, nós precisamos ler todas as parábolas do Evangelho. Nada no Evangelho está perdido, sabe? Nada está ali, assim, desprezado. Tanto que o nosso irmão saudoso, Honório Abreu, ele fazia o estudo do miudinho. O estudo do miudinho é pegar a parábola e estudar versículo por versículo. Isso para mostrar para a gente como aquilo é rico, porque o nosso irmão Honório Abreu era muito preparado intelectualmente. Muito. E ele tirava dali da letra o espírito mesmo daquilo, sabe? Porque é extremamente rico o que está lá no Evangelho. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente pega uma parábola igual essa aqui e lê assim, ó, e salta, muitas vezes, muitas coisas que são importantes. Vocês querem ver?
Com a parábola que nós acabamos de ler, nós entendemos, ou fica claro para a gente, em termos de dom, que é o que nós estamos estudando nessa noite, fica muito claro uma coisa muito importante. Não importa a quantidade dos dons que eu recebi. Importa? O que recebeu 5 não ganhou 5, não entregou? E o que recebeu 2? Não ganhou 2, entregou? A resposta do Senhor para o que ganhou 5 e o que ganhou 2 foi a mesma. A mesma. Sem diferença de uma vírgula. Então, a preocupação nossa não deve ser quantos dons eu tenho. É quais dons eu tenho. Ou qual, mais humildemente, né? Qual eu tenho? E aí eu me agarrar nele e procurar desenvolvê-lo e praticá-lo da melhor maneira possível. Dentro daquilo que foi o ensinamento de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vejam que o Senhor deu... Por que Ele não deu 5 para os 3? Ele não podia ter dado 5 para os 3? Por que Ele não deu 2 para os 3? Por que Ele não deu 1 para os 3? Se ele tivesse dado 5 para os 3, vocês acham que ia mudar o pensamento e a atitude do servo mau, preguiçoso? Alguém acha que ia mudar? Independente de ter recebido 1, 10, 20, 200. Está vendo? Então, olha como a gente tem que ver a parábola e tirar da letra o espírito, né? Então, a distribuição aqui, ó, o Evangelho diz que o Senhor deu a cada um segundo o que cada um dava conta. E deu 5 a um, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Aqui está a resposta pelo que nós dissemos. Por que não deu 5 para todos 3? Por que não deu 2 para todos 3? Por que não deu 1 para os 3? A parábola pressupõe que Jesus já conhece a ficha espiritual de cada um de nós. Conhecia naquela época e conhece hoje. Conhecia naquela época e conhece hoje. Então ele sabe, esse aqui eu posso entregar 5. Eu sei que ele tem tempo, ele tem recurso, ele tem responsabilidade, não é? O outro, do 2, não é porque ele é tão... Ele é menos bonzinho ou mais ruinzinho do que o de 5, não. É porque tem a questão também da disponibilidade, meus irmãos. Às vezes, como a nossa irmã lá do encontro com Bacelli falou, como é que eu vou exercer essa mediunidade se eu não dou conta de sair de casa com serviço? E ele deu a resposta precisa. Precisa. Se você está fazendo isso pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu lar, ó, e fazendo isso de coração, você está exercitando seu dom. Então, deu 5, porque ele sabia que o que recebeu 5 podia produzir outros 5. Jesus sabe disso. Nenhum de nós o engana, não. Jesus é como um grande espelho, meus irmãos. Um espelho enorme, de alta resolutividade. Não adianta nenhum de nós chegar, não adianta eu chegar lá e dizer que eu sou louro, cabeludo. Não. Você não tem nada de louro, nada de cabeludo. Quem olha para ele, a gente se vê nele. A gente se vê em Jesus. É só ver as passagens aí. Lembra de Zaqueu? Jesus só falou para ele descer e falou para ele, ó,
vou pernoitar na sua casa. Vocês lembram disso? Zaqueu desce de lá, posta na frente de Jesus e diz assim: Senhor, doarei metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Onde está escrito aqui no Evangelho que entre Jesus pedir Mateus para descer da árvore, até chegar na frente dele, que Jesus tivesse dado um pito em Mateus? Olha, Peló, vim acertar a conta com você hoje, tá? Você vai ter que me... Onde está escrito aqui? Não está escrito. Ele sabe. Ele conhecia Mateus. Sabe quem que era Mateus? Sabe quem que somos nós? Cada um de nós. Por isso que 5, 2 e 1. Ah, o de 2 é menos que o de 5? Não. Porque o de 2, muitas vezes ele deu 2, porque o de 2 tem problema físico, tem problema de tempo, não tem o recurso que o outro tem de 5 para poder... Sabe, pessoal? Por isso que não é a quantidade. Não é a quantidade. Agora, o de 1 a gente viu. Esse dom que o Senhor nos deu, seja ele qual for, e é bom cada um de nós saber que dom é esse que eu tenho, e depois, o que eu estou fazendo com ele. É claro que, naquela época, em que era muito Moisés, lei do talião, olho por olho, dente... Lembra disso? A linguagem é muito dura, por isso que termina aqui dizendo, não, o Senhor vai te mandar lá para a masmorra, onde haverá choro, ranger de dentes, né? É claro que nós vamos penar. Por que nós vamos penar? Acabamos de dizer que a doutrina espírita explica para a gente que a mediunidade em si mesma é neutra. Não é boa, nem ruim. Senão o que a gente faz com ela. Ora, se o mundo espiritual... Se alguém do mundo espiritual, seja meu anjo guardião, protetor, sei lá quem, estava lá em casa me rodeando, me sinalizando, me intuindo para eu vir para essa reunião. Para eles, espíritos, se beneficiarem, para eu me beneficiar. E eu tomei a decisão de ir para o jogo, ir para a balada, ir para o boteco, para não sei para onde. Para eles não vai acontecer nada. O problema é para nós. Por quê? Porque esse dom, esse talento, quando ele não é usado pelo mundo superior, pelo bem, ele é usado pelo mal. Grande parte daquelas pessoas que a gente via internado em manicômios, vítimas de obsessão. E a obsessão é a evidência de que eu não estou usando o meu dom para as coisas boas. Que eu estou sintonizado com as coisas erradas, com o mal. É evidência disso. Então, a questão importante que fica para nós, ao nós descobrirmos o nosso dom, é de que tempo eu disponho. De novo, lembra da irmã lá do encontro? Emmanuel, meus irmãos, tem uma frase que eu gosto muito. Ela é a cara da doutrina espírita. Emmanuel diz assim, sobre o tempo nosso. Ele diz, dedica primeiro o seu tempo ao seu trabalho, que é onde a gente tem o recurso para a gente sobreviver. Para não viver dependendo dos outros. A outra opção seria essa, alguém me sustentar. Não é bom isso. Então, primeiro, dedica seu tempo ao seu trabalho. Depois, dedica seu tempo à sua família, que é o próximo mais próximo. E do tempo que te sobra, olha o que ele fala. E do tempo que te sobra, dedica à caridade. Dedica a fazer algo pelos outros. Do tempo que te sobra. E sobra para a gente. E sobra. Então, essa é a questão. Eu tenho o dom que é, que tempo eu tenho para disponibilizar esse dom ou esses dons em benefício meu
e das outras pessoas. Sob o ponto de vista da mediunidade ostensiva, meus irmãos, é um risco enorme a deserção. Deserção é, não quero. Né? É um risco enorme. Por quê? Porque o mundo espiritual voltado para o mal, o que eles mais querem e precisam é disso, de matéria para atuar na matéria. O espírito não pode xingar a gente com a voz, a maioria de nós não escuta, né? Ele usa um outro irmão ou irmã para xingar a gente, para agredir a gente, é isso que ele faz. Então ele precisa da matéria para atuar na matéria. Então, todos os sofrimentos, e aí a gente fica lendo aqui o ranger de dentes, né? Todo sofrimento que o espírito puder muitas vezes infligir ao outro, vítima da obsessão, faz isso. O espírito obsessor é o malvadão? De certa forma, sim. Mas por que o mal aconteceu? Porque ele jogou a conversa e o médium aceitou. Se o médium não aceitar, não tem conversa. Ou pelo menos não aquela que o espírito está querendo convencê-lo de mudar o médium de caminho. Né? Em vez de você botar seu dom aqui a serviço dos outros, ajudar todo mundo, você mesmo, não, vamos pegar seu dom aqui, vender as coisas aqui, quiromancia, dizer que fulano vai casar com fulano, vamos vender isso aqui que você vai ganhar dinheiro. Tem as duas coisas. O médium pode fazer do jeito que ele quiser. Semeadura é livre. A colheita vai ser obrigatória. Então, meus irmãos, não há como a gente receber esse dom e devolvê-lo. Lá atrás eu falei com vocês que eu ia voltar nesse assunto. Há uns bons anos atrás eu estava no atendimento fraterno, aqui. E aí entra uma irmã, sentou na minha frente, tudo, fizemos uma prece junto, tal. Aí, pois não. Aí ela com dificuldade, falando dos problemas e tal, e aquela aflição, e eu fui percebendo nela uma angústia tremenda. Uma angústia tremenda. E eu fui levando até que ela não conseguiu mais esconder e falou assim, ó, essa questão da mediunidade, eu falei, não, nós podemos aqui tirar uma orientação para você, a espiritualidade vai dizer como é que você cuida disso e tal. Ela virou para mim e falou assim, ô meu irmão, não tem como eu devolver isso, não? Olha, mas ela não falou assim, de deboche, não, sabe? Falou, não falou de deboche, não. Ela falou como alguém que estava sofrendo com aquilo. E esse é o problema. A gente não cai de paraquedas aqui nessa terra. A gente não está enfrentando os problemas que nós estamos enfrentando aqui, assim, porque, né? Jesus estava de bom ou de mau humor? Não. Então ela veio. Foi o tempo que a gente aí, então, engatou uma conversa com ela, né? Isso foi algo que ela concordou, que não iria fazer mal a ela, muito ao contrário. Nós temos o dever, em sendo todos médiuns, em certo grau, está na doutrina, de tirar da nossa cabeça aquela questão de, não, todo médium é um sujeito muito devedor, é um sujeito desgraçado, isso não. Esse não é o juízo que nós temos que fazer, meus irmãos. Isso é o juízo de cada um. Eu posso achar a minha luta para lá, tal. Mas eu dizer que os médiuns são isso, são aquilo, não posso fazer isso, não. Estou generalizando, e em termos de reencarnação, não podemos generalizar. Cada um de nós tem um plano. E o grande perigo é a gente vir
não saber ou desconhecer que tem esse dom, não procurar entender esse dom, não saber o que faz com ele, deixá-lo cair em mãos erradas, que é o lado do mal, e aí a gente vai sofrer. Esse é o problema. Então o que nós podemos fazer? Foi o que eu disse para ela. Aprenda a dominar isso, estude sobre isso, e essa casa pode te ajudar nisso, para você ser uma médium feliz. Para você ser um médium feliz. Não tem sentido nenhum alguém dizer que é infeliz porque é médium, porque não faz sentido, meus irmãos. É o dom. É um dom. É um dom. E se através de mim os espíritos realizam maravilhas, olha que eu tenho motivo para ser feliz. Minha consciência não vai me acusar de nada. Se através de mim não foi feito mal, ao contrário, foi feito bem. Como é que eu vou dizer que eu sou infeliz? Não faz sentido isso. Então, a casa espírita é o templo, local de oração. Eu sei, talvez seja meu ranço católico ainda, que eu fui católico até 24 anos. Nós espíritas, depois que acaba a reunião, né? Normalmente aquele barulhão, né? Que a gente não sabe que o trabalho que os espíritos estão fazendo aqui agora com todos nós, comigo e com vocês, agora, cuidando de todos nós. Ah, mas eu não fui lá dentro tomar o passe, não importa. Quem está aqui nessa reunião e sintonizado com o bem, recebe. Ah, eu recebo mais ou menos, não sei, eu sei eu. E eu vou receber consoante o meu merecimento e a oportunidade. Às vezes eu até mereço, mas não é oportuno que eu receba aquilo agora. Então, todos nós, templo, oração. Aqui é um hospital onde nós somos tratados na nossa mediunidade desequilibrada ou enferrujada. Aqui também é um educandário, onde nós estudamos como aplicar adequadamente os recursos ou os talentos mediúnicos. É aqui que a gente aprende. E aqui também é a oficina de trabalho. Então, olha que maravilha, aqui a gente ora, aqui a gente se educa na mediunidade, aqui a gente se trata no hospital espiritualmente, e a gente também trabalha, a oficina de trabalho. Nessa parábola, estou terminando, viu, Lúcia? Estou terminando. Tá. Nessa parábola, o versículo 29 me chama a atenção, me atrai. Por quê? Por aquilo que eu falei com vocês. Até 24 anos eu fui católico, mas não foi católico de ir em missa. Eu fui católico de praticar e de ir no encontro de jovens da minha época e tudo. Então, assim, e sempre fui muito perguntador. E tem, né, passagens do Evangelho que eu ficava assim, embasbacado. Né? Tipo, esse 29 que está aqui, quando Jesus diz, 29, terminou no 30. No 29 ele diz: e aquele que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Eu falo, esse Jesus aí eu não conheço. Esse eu não posso conhecer, ué. Ah, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que isso? Que Jesus é esse? Meu Deus do céu. Então, essas passagens, por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é que o Espiritismo trouxe moral nova. Os Espíritos já corrigiram isso. Na própria obra nossa, Espírita, está lá. O Espiritismo não trouxe moral nova. A moral nossa é a moral do Cristo.
O que o Espiritismo trouxe foi uma visão mostrando para a gente como é que a existência do mundo espiritual e como ele se relaciona com o mundo material. É a definição que está no capítulo 1 do Evangelho. Como é que a gente vai entender um negócio desse? Aquele que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. A gente fala assim, eu acho que esse negócio da tradução, isso o pessoal não traduzir, porque falou no aramaico, jogou para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, francês, português, sei lá o que, esse negócio deve ter saído do trilho aí. Ou será que Mateus não ouviu esse negócio direito e escreveu errado? Eu ficava com isso na minha cabeça, porque é estranho, e é por isso que a doutrina espírita vem explicar isso para a gente. Essa aparente contradição. Vejam vocês que, se a gente analisar isso que está aí, sob o ponto de vista da oportunidade, o raciocínio fecha. Aquele que tem os dons e as oportunidades, e usam bem os dons e as oportunidades, mais dons e mais oportunidades terão. E aqueles que já não têm ou têm pouquinho, ainda pegam um lá em terra. Não fala aqui que vai para a masmorra, né? Mas diz assim, ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. O que está dizendo? Está dizendo que cada vez mais, se a gente vem aqui na reencarnação, para poder reconstruir o que a gente destruiu, para a gente refazer, né, o que a gente fez errado, significa dizer que essas existências ou esses desafios vão cada vez mais ficar mais raros para nós, mais difíceis. É a oportunidade, está vendo? Aquele que tem a oportunidade, usa bem os dons, esses terão mais outras. Aqueles que têm a oportunidade, que têm o dom e não sabem usar, terão cada vez mais dificuldade de receber esses dons e essas oportunidades. Bom, eu agradeço, sensibilizado, as vibrações carinhosas que vocês me endereçaram nessa noite. Ave Cristo, aqueles que desejam servir em Teu nome, te saúdam